Tito 1,7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Essa é a palavra de Deus para o povo de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós estamos aqui com temor na Tua presença, ouvindo a Tua santa palavra, dependendo de Ti, Senhor, da Tua graça, da Tua capacitação. Como o Senhor mesmo nos disse há pouco, Teu Filho amado é o cabeça da igreja. Ele foi dado a nós e nós confiamos nele, que Ele está edificando a casa de Deus. Tem suprido e tem sustentado há muito tempo, Senhor. E nada tem faltado, o Senhor tem sustentado a Tua igreja, o Senhor tem sustentado a Tua verdade, por causa do Teu nome, por causa do Teu propósito. Que o Senhor está convergindo todas as coisas em Teu Filho amado. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude nesta noite a entender a Tua palavra, que ela penetre no nosso coração, que ela nos faça tremer, que ela nos faça temer. Ó Senhor, que ela nos corrija, que ela nos console. Nós dependemos de Ti para todas as coisas. Aleluia. Para a Tua glória, para o Teu louvor, nos guarde nesta hora. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai. Amém. Irmãos, vamos então dar continuidade à exposição da carta de Tito. Na última reunião nós compartilhamos o versículo 7, né? Nós compartilhamos com os irmãos esse termo bispo que aparece aqui, que Paulo está falando de presbítero, ele muda para bispo. Nós explicamos que o bispo, o presbítero e o pastor é a mesma pessoa, né? São apenas nomes diferentes da mesma pessoa. E depois nós também compartilhamos que ele é um dispenseiro de Deus, que é aquela figura daquele servo que cuidava da casa do seu senhor e que administrava os recursos, os servos, cuidava dos servos, alimentava os servos. Então esse é o papel do bispo, do pastor na casa de Deus, e a gente compartilhou que ele não podia ser por causa dessa função que ele ia exercer na casa de Deus. Então, lembrando os irmãos que Tito estava sendo encarregado de constituir presbíteros, bispos na ilha de Creta, e aqui como Paulo está orientando ele a fazer isso, como ele deveria, junto com a igreja, escolher esses homens. Hoje, então, nós vamos falar o que o bispo deve ser, o que o pastor deve ser. Então, no versículo 8, ele começa com esse antes, né? A minha versão está antes, então quer dizer que agora ele vai fazer o
o contrário, mostrar o outro lado daquilo que ele não deveria ser. Então essas características são o oposto do que o bispo não deve ser. Se a gente for ver o que ele não deve ser, são as obras da carne que a gente pode acompanhar ali, né? É o velho homem não deve estar aparecendo mais nele. E agora o que ele deve ser são as obras do Espírito. O novo homem já deveria estar florescendo e aparecendo na vida deste homem que seria escolhido para ser bispo na casa de Deus. Então vamos começar. A primeira coisa da lista, né, que Paulo coloca aqui é hospitaleiro. Ele é o oposto daquela palavra arrogante que estava no começo lá. O arrogante era aquele que ama a si e os outros que se virem, basicamente assim. O hospitaleiro não, é o amante do estrangeiro. Ele ama aquele que é de fora, ou estrangeiro. Ele é aquele que ama cuidar do próximo e se importa com as necessidades dos outros. Em 1 Pedro 4, versículo 8, diz assim: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Na época, havia muitos irmãos que se dedicavam à pregação do Evangelho. Eles viajavam de uma cidade para outra e eles precisavam de um lugar para dormir. E era comum que eles se hospedassem na casa de conhecidos ou que tivessem uma carta de recomendação para serem recebidos pelos irmãos. E em último caso, ele poderia só se identificar como um cristão, como um crente, e ele seria recebido. O bispo deveria ser alguém aberto e receptivo, capaz de cuidar de estranhos. Vai muito além aqui, hospitaleiro, vai muito além de ser capaz de receber uma reunião da igreja em sua casa, ou às vezes convidar para uma refeição. Aqui é o amante da hospitalidade, é uma disposição do coração para com o próximo, a ponto de se envolver em suas necessidades, sem esperar nenhuma recompensa por isso. Esse deveria ser o estilo, o coração desse homem. Aquele homem que sempre está com o coração disposto, interessado na necessidade do próximo. A próxima coisa que Tito deveria observar nesses homens é que eles deveriam ser amigo do bem. Amigo do bem é um termo muito amplo, né? Muito geral. É aquele que ama o que é bom. Ama o que é bom. Essa palavra aqui só foi usada nesse versículo aqui na Bíblia. Não tem mais nenhum outro lugar. E a grande pergunta que fica é o que é bom, né? Porque se esse homem precisava ser um amante do que é bom, das coisas boas, o que é bom? Apenas o que Deus disse que é bom é realmente bom, não é verdade? São coisas que refletem o próprio caráter de Deus. E tem um versículo na Escritura que tenta fazer um resumo, explicar para a gente o que é uma coisa boa. Está lá em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, um versículo muito famoso. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, se a gente pudesse tentar definir o que é uma coisa boa aos olhos de Deus, a gente poderia ver assim: o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que tem boa fama, o que tem alguma virtude, o que tem algum louvor. O bispo deveria ser alguém capturado pela beleza de Deus e um amante de tudo que flui da sua natureza perfeita. Ele é inclinado para as coisas boas, porque ele reconhece que tudo que é bom provém de Deus. Está convencido de que aquilo que Deus diz que é bom, realmente é bom. Não é alguém que faz o que é bom simplesmente porque deve ser feito. É a lei. Mas faz a vontade de Deus porque realmente passou a amar o que é bom. A mente de Cristo foi formada em sua mente. Porque esse versículo aqui de Filipenses se trata da mente de Cristo. Por exemplo, para Deus é bom ter filhos, não é? A Bíblia diz que é bom ter filhos. O bispo deveria também achar isso bom. Deveria amar isso. A Bíblia diz que é bom usar a varinha na correção, não é? A Bíblia diz que é bom. Esse homem também deveria achar isso bom. A Bíblia diz que é bom cuidar dos pais, honrar os pais. Esse homem também deveria achar isso muito bom. A Bíblia diz que é bom trabalhar, não é? O bispo deveria achar que o trabalho também é muito bom. A Bíblia diz que é bom ser generoso e dar, é melhor dar do que receber. O bispo também deveria pensar assim, deveria ser generoso, é muito bom. A Bíblia diz, por exemplo, que perdoar é bom. O bispo deveria também achar o mesmo, amar o perdão. A Bíblia diz que cantar louvores a Deus é bom, não é? O bispo também deveria amar, cantar louvores a Deus e achar isso bom também. A Bíblia diz que orar é bom. O bispo deveria também pensar, já estar convencido que orar é bom. Por exemplo, o Salmo 147:1 diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O bispo deveria também achar que é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. É aquele que ele já foi convencido da mente de Deus, ele também concorda com Deus, das coisas que são boas, que fluem da natureza de Deus. A mente de Deus já estava formada, estava sendo formada em sua mente. Ele já não pensava mais como o mundo, com a mentalidade mundana, mas ele já estava pensando com a mente de Cristo. A próxima coisa que Tito deveria observar é que esses homens deveriam ser sóbrios. É traduzido muitas vezes, não sei como que está na sua Bíblia, às vezes pode estar moderado, sensível, ou aquele que tem domínio próprio, ou temperado, ou temperante, discreto ou equilibrado. Sóbrio. O que faz alguém ser genuinamente temperado é ser equilibrado na perspectiva de Deus. Porque se a gente falar que a pessoa tem que
que a pessoa é equilibrada, mas quem define esse ponto de equilíbrio, né? Porque se ela mesma definir, é um equilíbrio humano. Mas o bispo deveria ser equilibrado na perspectiva de Deus. O ponto de equilíbrio não é definido por ele mesmo, mas com a ajuda do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Sobre alguém sensível ao Espírito Santo, a ponto de saber até onde ele pode ir num caminho, lugares onde convém estar ou não, até que ponto ele pode comer, quando a próxima garfada vai ser a gula, qual é o limite para uma vestimenta não chamar a atenção, qual é a dosagem de uma repreensão. Às vezes é necessário ser mais firme, às vezes é necessário ser mais brando. Ele deveria ser temperante, equilibrado, sensível ao Espírito Santo. Ser sóbrio é não dar livre curso a todo impulso e vontade, mas submetê-la ao que será mais proveitoso e dará mais glórias a Deus. O bispo deveria ser alguém maduro, já dotado dessa percepção do que convém ou não fazer, mesmo sendo lícito. Não foi isso que Paulo disse? Tudo me é lícito, mas em tudo convém. Alguém sóbrio, equilibrado. O bispo também deveria ser justo. Nesse contexto, ele não está dizendo justo com relação à justiça para a salvação, a justiça de Deus ou a perfeição. Porque essa palavra justo tem muitos significados, né, na Bíblia. Mas nesse contexto aqui do caráter do bispo se refere a alguém correto, alguém que cumpre com suas obrigações com relação aos outros, dá a cada um o que lhe é devido, sincero em suas conversas com os santos, alguém digno de confiança com relação aos seus conselhos, exortações e encorajamento, alguém justo, alguém que pode ser confiável, um homem correto. Tito também deveria observar que esses candidatos, né, a pastores, eles precisavam já ser homens piedosos. Algumas traduções dizem que esse homem deveria ser santo. O bispo deveria ser alguém consagrado a Deus, alguém que vivia sua vida para Deus. Ele já tinha desistido de viver para si. O seu interesse agora era viver para a glória de Deus, para agradar a Deus e lhe dar glórias. E piedoso também significa uma vida que mostrasse uma evidente obra de santificação realizada pelo Espírito. Alguém que já o despojar do velho homem, as coisas do passado já tinham ficado para trás. Ele já tinha boas obras, a obra do Espírito Santo de santificação, de limpeza, de purificação já tinha avançado na vida dele. Então Tito deveria observar essas coisas nesses homens. E que tenha domínio de si. O bispo ele não podia ser descontrolado, é o que a gente leu no versículo anterior, né? Iracundo, rapidamente ficar nervoso, violento, ou dar vazão aos seus impulsos, alguém impulsivo. Não, ele tinha que ter domínio de si. Ele deveria ser alguém capaz de ter o domínio de si. Aqui a ideia é de ser um mestre de si mesmo. Ele não podia ser alguém que deixa fluir qualquer palavra, qualquer sentimento, mas capaz de dominar os seus impulsos momentâneos para alcançar um objetivo maior.
Paulo diz em 1 Coríntios 9, 25, que todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Esse aqui que é o homem que domina a si mesmo. É a comparação de um atleta, ele em tudo se domina, ele é regrado, ele quer comer um fandangos, mas ele não come, porque ele sabe que aquilo vai prejudicar a prova que ele vai fazer. A gente vê o Vinícius, né? E treina, e tudo se domina, e não pode aquilo, não pode aquilo outro, porque ele está pensando uma outra coisa, ele se domina. Mas o atleta é para alcançar uma coroa corruptível, aquela coroinha que colocava assim, que logo apodrecia. Mas o bispo, ele deveria dominar a si mesmo para alcançar a coroa incorruptível. Qualquer pessoa pode ter domínio próprio baseado em seus próprios propósitos. Alguém pode se restringir em muitas coisas enquanto está economizando para comprar um carro, não pode? Eu não vou comer lanche, não vou comer pizza, o cara está se dominando. A vontade é de comer uma pizza, mas ele come uma maçã porque ele está pensando naquela economia que ele fez. Mas ser disciplinado e controlar-se a si mesmo para que a obra de Deus avance, para não ser tropeço, para tornar mais evidente a glória de Deus, apenas aqueles que estão sendo governados pelo Espírito de Deus, aqueles homens que já estão andando no Espírito. Esse é o tipo de homem que Tito deveria constituir como ministro na casa de Deus. Alguém que conseguia se dominar por causa de Deus, para a glória de Deus. Estava andando debaixo do governo do Espírito Santo. E o bispo deveria ser apegado à palavra fiel. Interessante que de tudo que a gente falou até agora do bispo, agora que chegou o conhecimento dele da palavra fiel, né? Há uma lista grande aí, que é lógico que para que ele atenda tudo aquele critério, ele jamais iria conseguir sem estar apegado à palavra fiel, mas ficou aqui por último. Apegado à palavra fiel. O bispo deveria ser flexível quanto a si mesmo. Não era lá que a gente leu sóbrio? É lícito, mas não convém, é melhor não, para não ser tropeço. Ele deveria abrir mão da sua vontade, não é? Mas com relação à verdade, que é a palavra fiel, ele deveria ser firmemente apegado e inflexível. Ele deveria ser alguém que se posiciona firmemente, sem adulterar, sem negociar o Evangelho, para evitar algum tipo de problema. Apegado, essa palavra aqui quer dizer se posicionar ou segurar firmemente a palavra fiel. E essa palavra fiel, a gente leu aí, que ela é apegada à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Mas que doutrina é essa? Ele é apegado a esta palavra fiel, a verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, e diz que esse Evangelho está de acordo, é segundo a doutrina. Era o que Paulo havia ensinado a Tito, Timóteo, por onde ele passava. Em 2 Timóteo 1,13, Paulo fala assim para Timóteo: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste.
com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então mantenha, do jeito que você ouviu eu ensinar você, mantenha as sãs palavras, ou a palavra sem corrupção, sem alteração. Não altere o que eu te ensinei, mantenha. E mais para frente, na mesma carta, ele vai dizer em 2 Timóteo 3,14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então era para... o bispo tinha que ser apegado a essa fiel palavra que estava de acordo com o que Paulo ensinava. O Evangelho, sem alteração. Os bispos deveriam ser firmemente apegados à doutrina que Paulo pregava. A doutrina que foi entregue por Cristo e anunciada pelos apóstolos, e não as falsas doutrinas. Principalmente dos judaizantes, que Paulo vai falar para Tito logo à frente. Ensinavam fábulas judaicas e mandamentos de homens. A doutrina de Paulo e dos apóstolos era a doutrina da graça de Deus. Não era a doutrina de mandamentos de homens. Era a doutrina da graça de Deus manifestada em Cristo, que salva, não por intermédio de boas obras ou das nossas boas obras, mas pela obra perfeita de Cristo. E agora salvos, estamos sendo transformados à imagem de Jesus, cheio de boas obras, enquanto aguardamos a sua volta. Paulo vai dar um resumo dessa doutrina que ele ensinava no capítulo 2 de Tito. Você pode ir um pouquinho mais para frente, Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Esta é um resumo da doutrina, da fiel palavra que Paulo ensinava. Naquela época que Paulo escreveu a carta, não havia os livros do Novo Testamento. Você já pensou nisso? Não tinha. Como que alguém ia conferir, né? Os judaizantes falando uma coisa, não sei quem falando uma coisa, o gnóstico falando outra coisa, e não tinha como falar, não, vamos ver como que está escrito lá em Colossenses. Não tinha. Como que eles iriam saber o que era a verdade? Não havia o cânon das Escrituras para definir qual que era a verdade. Então a verdade era transmitida de pessoa para pessoa. Você vê que Paulo fala para Timóteo, mantenha essas palavras que você ouviu de mim. E depois ele fala daquilo que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Tito deveria escolher homens que estavam apegados ao Evangelho na forma que era ensinada pelos apóstolos, porque tinha muitas coisas sendo faladas. E ele deveria ser apegado ao Evangelho, a fiel palavra, que era segundo o que Paulo e Cristo ensinou, de um jeito. De uma forma, porque está escrito aqui logo em seguida, de modo, né? De modo. Então, até que ponto ele deveria se apegar a essa fiel palavra?
de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Diz que de modo então eles deveriam se apegar a essa doutrina? Eles deveriam se apegar com confiança e com conhecimento, de uma forma que fossem capazes de ensinar e exortar os irmãos, e também convencer aqueles que pregavam as falsas doutrinas. Eles tinham que ser capazes de argumentar, de apontar, aqui está o erro, não é assim, é desse jeito, esse é o Evangelho, com verdadeira ousadia. E só é possível ter verdadeira ousadia para exortar e corrigir quando se tem confiança naquilo que a gente está falando, não é verdade? Eu realmente preciso confiar naquilo, porque se for só uma coisa teórica assim, a gente dificilmente vai entrar no debate que precisava entrar aqui. Mas além da confiança, era necessário conhecer profundamente o Evangelho, ou a doutrina dos apóstolos, para ser capaz de identificar os erros, os enganos e apontá-los. Por exemplo, a gente vê assim, às vezes tem uma obra de arte assim que o pessoal encontra, né? E aí, como que faz para saber se essa obra de arte é verdadeira? Como que o pessoal costuma fazer? Eles levam lá para alguém que estudou, né, o artista, o estilo dele, conhece as obras que ele fez. E às vezes o pessoal olha com lupa e o cara faz toda aquela análise. Ele fala, isso aqui, a pincelada desse artista não era desse jeito, era de tal jeito e tal, não sei o quê. A pessoa tem que, baseado em todo esse conhecimento profundo, apontar os elementos que confere ali com o artista. Então, Tito deveria constituir os bispos que tivessem conhecimento do Evangelho suficiente para serem capazes de fazer essa obra de ensinar a verdade e de trazer novamente para a verdade aqueles que estavam se desviando. Sem conhecer o Evangelho profundamente, era impossível fazer isso. Apontar um erro, esse caminho aqui é um desvio do Evangelho. Porque sem conhecer a gente não engole todos os erros, os enganos. Então o pastor, o presbítero, o bispo, precisava conhecer a doutrina, como Paulo ensinou, o Evangelho de Jesus Cristo, profundamente, com confiança, capaz de exortar, capaz de corrigir, de chamar aqueles que estavam se desviando. E mais para frente Paulo vai falar para Tito que eles precisavam fazer calar aqueles que estavam falando contra o Evangelho. Então ele deveria ser capaz de exortar, não é exortar a palavra? Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino. Essa palavra aqui é interessante, o sentido dela é chamar para perto, esse exortar aqui, para estar ao lado. Às vezes é traduzido na Escritura como encorajar, consolar nas tribulações, exortar, admoestar, implorar, conciliar, pregar. São todas traduções dessa mesma palavra. É num sentido de um ensino, em um relacionamento pessoal. Chamar junto para encorajar, para consolar. O bispo deveria ser capaz de fazer isso, pastorear as ovelhas, ser como um pai e uma mãe, estar atento e discipular os irmãos em um relacionamento pessoal.
não apenas em pregações, nos cultos. Hoje nós vivemos um evangelho que ele é muito de púlpito, né, irmão? E ficou assim, parece que mais difícil ainda, porque nem de púlpito é um evangelho de YouTube. Você nem está mais o pregador no púlpito ouvindo, ele tá gravado, tá longe, tá online, tá distante. Mas não era assim. Não era assim que Tito deveria... não era esse tipo de exortação que o bispo deveria fazer, e que Tito deveria procurar pessoas que fossem capazes de fazer isso. Mas é alguém que chega junto. E essa exortação que ele iria fazer, ela tem uma ferramenta, não é? Porque fala que é exortar pelo reto ensino. Não era exortar com qualquer coisa assim, era pelo reto ensino. O bispo deveria usar o reto ensino, a sã doutrina, para fazer esse pastoreamento pessoal. Esse reto ensino aqui tem o sentido de um tipo de ensino aplicado. É ajudar os irmãos, anunciando a fiel palavra, ensinando-os como aplicar o evangelho em suas vidas, de acordo com cada idade, com o sexo, com a situação que cada um vive. E é assim que Paulo vai instruir Tito no capítulo 2. Ele vai falar para Tito ir tratando com cada pessoa, com as irmãs mais velhas, com as irmãs mais novas, com os jovens. Ele vai... O reto ensino, aplicar o evangelho na vida. E isso só pode ser feito nesse chamar junto, não é? Que é a palavra exortar ali. Podemos perceber como Paulo fazia essa doutrinação sadia em suas cartas. Ele iniciava com a palavra, com a fiel palavra do Evangelho, né? Se a gente for ver lá em Romanos, até o capítulo 11, a palavra fiel, mostrando as realidades espirituais em Cristo. Mas ele não parava, e depois ele aplicava isso na vida. Era um ensino prático. A gente lê lá Romanos, do 11 para frente. Para cada um, para cada situação, o escravo, o livre, o homem, a mulher, e assim vai. Ele explicava qual deveria ser o resultado daquelas verdades na vida diária de cada irmão, em seus diferentes contextos. O bispo deveria ser alguém apegado ao Evangelho ou à fiel palavra, pois o ensino do Evangelho, o reto ensino, seria sua ferramenta para exortar, consolar e encorajar. O pastor, irmãos, ele não exorta, consola e ensina e prega com outra ferramenta. O pastor não consola com psicologia, nem com sessões de psicoterapia. Não, ele tem um instrumento, é o reto ensino, é a palavra de Deus. Ele deveria dominar essa espada. Não era técnicas de inteligência emocional ou qualquer outra ferramenta humana. Ele deveria fazer a exortação, o encorajamento, o consolo pela palavra de Deus, pelo reto ensino. E além de fazer isso, ele precisava então convencer os que contradizem. O bispo deveria ser capaz de convencer, de reprovar, de expor o erro, mostrar evidências na palavra de Deus de que aqueles que pregam contra o Evangelho, de que eles estavam errados. Em Efésios, Paulo escreveu assim: não sejais cúmplices
nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, só a referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Está lá em Efésios 5:11. E nós vemos, não foi assim que Paulo fez na carta aos Gálatas? Foi isso que ele fez, não foi? Ele escreve uma carta de reprovação e expondo pelo reto ensino onde estava o erro e comparando e trazendo para a Escritura e falando, não, vocês estão pensando assim, mas não é assim, vocês começaram bem e desviaram aqui, foi aqui que vocês erraram. Foi isso que Paulo fez aos Gálatas. E é isso que o pastor precisa ser capaz de fazer. Expor o erro, trazer a luz e convencer, do erro pelo reto ensino. Esse deveria ser, é isso que o bispo, o pastor ou o presbítero deve ser. Tito deveria olhar e procurar por homens assim ali na ilha de Creta. Algumas aplicações. E Jesus Cristo, Ele é o perfeito pastor e bispo das nossas almas. Como o Celso ministrou hoje, Ele é o cabeça, é a plenitude que foi dada à igreja. O bispo precisa ser hospitaleiro, não é? Ninguém é mais hospitaleiro que o Senhor. Nós que éramos andarilhos, perdidos, sem Deus no mundo, com nossas almas enfermas, sem posse nem herança, fomos acolhidos na casa de Deus, na comunhão da Trindade. Ele nos lavou, deu-nos novas vestes, nos adotou, deu-nos herança, deu-nos descanso, repouso em sua casa. Ele é um amante da hospitalidade perfeita. Ninguém amou o bem mais do que Ele. Jesus amou o Pai perfeitamente e tudo que fluía do seu caráter. Ele mesmo é a expressão exata do Pai. Ele é todo bondade, nunca houve nada de ruim em seu ser. Nunca passou em sua mente nada que não fosse perfeitamente bom. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é perfeitamente sóbrio. Foi capaz de comer e beber com pecadores sem cometer nenhum pecado, nenhum exagero. Tinha sempre a sensibilidade perfeita, se escondia quando era prudente, se expunha quando era necessário. Ele é o pastor e bispo, Ele é justo. E não só justo, Ele também é a nossa justiça. Nunca houve dolo em sua boca, nunca enganou ninguém, nunca deixou de cumprir o seu voto feito na eternidade. Ia muito além da justiça, porque se Ele desse a nós o que nós merecemos, não, Ele foi além da justiça. Do seu ser fluiu a misericórdia. O bispo precisa ser santo, ele é o santo de Deus, totalmente consagrado a Deus, com uma vida perfeitamente piedosa, cheia de obras perfeitas. O nosso mestre também era o mestre de si mesmo, em tudo se dominava. Nele não havia nenhum impulso pecaminoso para ser subjugado. Ele não tinha pecado, o pecado não habitava nele. Mas ele era homem, ele tinha instintos naturais. Mas esses instintos estavam sempre sujeitos a ele. Foi um homem de dores, um homem de trabalhos exaustivos, um homem de muitos jejuns,
Um homem que sabia o que era padecer para cumprir a obra de Deus. Ninguém poderia ser mais apegado ao Evangelho do que Cristo. Ele mesmo é a palavra, Ele é a verdade, Ele é o assunto, Ele é o verbo de Deus, Ele é a luz do mundo. Ele é a fonte de todo ensino para a sua igreja. Ele é o mestre da pregação pública e também do ensino particular e diário. Exortou Pedro em sua proposta diabólica e posteriormente o consolou, o encorajou após Pedro ter negado. Com uma didática inigualável, era capaz de ensinar pescadores e reprovar os doutores da lei. Este é o bispo e pastor das nossas almas. Então, os bispos, os pastores, são homens pelos quais Cristo continua pastoreando e supervisionando a sua igreja e edificando a sua casa. Cristo deve estar formado neles numa medida suficiente para que isto ocorra. É isso que Tito deveria procurar. Em resumo, homens que Cristo tivessem sido formados o suficiente para que pudessem presidir a casa de Deus e servir. Uma outra aplicação, a igreja, de tudo que a gente viu, até agora desse assunto, a igreja local deve saber quem são os homens levantados pelo Espírito Santo para fazer esse trabalho na casa de Deus. Não só saber, mas como participar da escolha e da constituição de cada um deles. O candidato, digamos assim, deve ter o desejo de servir, mas isso deve ser confirmado pela congregação. E a congregação também deve fiscalizar esses homens, para que eles cumpram com suas obrigações diante de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude nisso. Essa é a palavra de Deus que a gente não deve pular. É tão santa quanto toda a Escritura. Que o Senhor nos ajude nisso. Uma última aplicação. A igreja deve se submeter à liderança, pastoreio e disciplina daqueles que foram colocados por Deus nessa posição. Os irmãos veem ali que ele deveria ser apto para exortar, para corrigir, para ensinar. Isso indica que os irmãos deveriam estar ali, aprendendo, ouvindo, sujeitos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, está escrito assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. E o autor de Hebreus, no capítulo 13, diz assim: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma,
como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, obedecei e sede submissos, pois velam pela vossa alma, mas é como alguém que deve prestar contas. E obedecer e ser submissos, para que esses que fazem isso façam com alegria e não gemendo, porque isso não ia ser proveitoso para os irmãos. Amém, irmãos.